curso de iluminação. Hoje nós vamos falar de LED, OLED, POMLED e AMOLED, que são tecnologias novas. Esse curso, essa aula, ela é a história da iluminação, é um módulo da história da iluminação. E eu acho que a gente está escrevendo a história, está acompanhando essa evolução, essas tecnologias novas, e vai ser um vídeo muito legal, então vale a pena assistir. Se você está chegando agora, é só entrar no site da ilunato.com.br/curso, lá você encontra todo o cronograma, todas as aulas anteriores, se você quiser acompanhar, também tudo que vai ser dito está escrito e todas as imagens estão lá disponíveis também. Começando a gente falar de LED, a gente tem que fazer algumas considerações. Em 1962 foi notado por Nick Holojak, eu acho que é alguma coisa assim, Júnior. Ele era um técnico da GE e é meio nebuloso isso, porque exatamente ao mesmo tempo tem um registro dessa observação feita no Japão, que é um diodo, que é um condutor, né, um semicondutor, é um componente de eletrônica, que ele não só conduzia a eletricidade, como parte dessa eletricidade era perdida, vamos dizer assim, convertida em fótons. Ele iluminava, tá? Era um material sólido que emitia luz e era considerado um defeito, porque não era para aquele material apresentar aquele comportamento, era só para ele conduzir, né? Era um condutor. E ele, a parte do que ele conduz, ele transformava em luz. Aí foi observado esse fenômeno e daí que começou a se pensar novas possibilidades, né? Vamos ver o que nós vamos falar aqui, ó. No ano de 2000 é que essa tecnologia, porque aí foi usada, então assim, é uma invenção antiga da década de 60 que era usada em computador, em pequenos componentes para sinalização, para saber se está aceso ou apagado, uma aplicação em brinquedo, alguma coisa bem simples. No ano 2000 é que começou a aplicação na iluminação arquitetural propriamente, né? Então ele começou com um balizador, ele tinha baixa intensidade luminosa, né? Então eram equipamentos mais decorativos, então iluminação cênica, iluminação de casas de show, de casas noturnas, aí você tinha alguma coisa de LED, fitinha de LED, coisas mais decorativas, não propriamente para uma luz funcional, mas sim para ser visto, alguma coisa assim. O legal do LED é que ele é sempre monocromático. Então, a luz branca é uma composição, né, das frequências. A gente vai entrar em detalhes como é que existe LED de luz branca, mas o que é interessante? Como ele é monocromático, ele tem uma frequência muito específica de luz que ele emite. E aí ele não vai ter nem carga de ultravioleta, nem de infravermelho. Na verdade tem, mas é quase zero. Você pode considerar praticamente zero. E aí você tem a iluminação no estado sólido, né? Então, o que acontece? As lâmpadas de gases, então, é um gás, né? No estado sólido, né? Que são as lâmpadas de descarga. E o LED, ele é a própria matéria que está conduzindo energia e que vai emitir luz. Vamos dividir o LED em algumas partes para ficar mais didático, mais fácil de entender. Então, primeiro a gente tem propriamente o LED, que ele está incorporado num circuito eletrônico, e aí você tem exatamente aquilo que emite luz, que é aquele diodo que vai ter um polo positivo e um polo negativo. Quando a corrente passa ali, ele vai emitir fótons. Então, isso aqui é propriamente o LED. Um outro componente do LED é o colimador, que é um sistema óptico que é acoplado para você conseguir converger, né, aquela luz. Então, isso é quando você precisa de iluminação de destaque. Você vai ter um sistema óptico desse, que pode ter diversos tipos de ângulo de abertura, lente rugosa, lente lisa, e ele vai criar uma ótica naquele chip de LED, porque aquele chip de LED que a gente está vendo aqui,
ele praticamente vai emitir luz em 180 graus. E aí, quando a gente coloca uma ótica, você consegue ter um rendimento maior dessa luz, você consegue converger, você vai ter um rendimento maior dessa luz. E aí, o que é interessante? Você tem sistemas que não têm propriamente um colimador, às vezes tem um difusor, tipo uma lâmpada bulbo, que você quer espalhar a luz, fazer uma luz geral, aí você vai usar um difusor, aquelas lâmpadas tubulares também tem difusor de acrílico leitoso, ou uma fita de LED não tem também sistema óptico, porque a ideia é ter uma luz geral, né? Agora nós vamos falar da fonte, que é um componente importante do LED. As fontes, elas geralmente são 12 volts ou 24 volts, corrente contínua. Então, qual que é a diferença para um transformador 12 volts? O transformador ele vai pegar a tensão de rede, que é uma corrente alternada, 110 ou 120, e passar para 12 volts. A fonte ou driver ou, como que a gente pode chamar isso aqui? Equipamento auxiliar, ele vai, além de transformar a tensão, ele vai mudar o tipo de corrente, vai passar para corrente contínua, que é como se fosse aquela energia que uma pilha te produz, uma bateria produz. E aí você tem algumas considerações. Então, primeiro que, como você está falando de corrente contínua e baixa tensão, o cálculo de dimensionamento de cabo, de distância, a perda é muito maior. Então, por isso, geralmente, a fonte fica perto do LED. Outra coisa que a gente pode considerar os LEDs que não têm transformadores, que ligam direto em tensão de rede. Hoje a gente tem fita 110 e 220 que você vai ligar sem o transformador. Como é que isso funciona? Na verdade, esses LEDs eles estão ligados em série. Então, uma porção de LEDs que aí aquele conjunto de LEDs faz abaixar, né? Aí você liga em série na rede, e eles estão ligados em paralelos, e aí divide aquela tensão da rede nos LEDs e deixa na tensão correta que o LED vai trabalhar. Vantagens: simplicidade de instalação, você não precisa, uma redução de custo. Desvantagens: existe uma marcação de corte muito maior, então uma fita 12 volts você corta de 10 em 10 centímetros. Uma fita tensão de rede, 110 e 50 centímetros, 221 metros, porque você precisa ter esses LEDs em sequência. Considerando também que esse tipo de equipamento tem um estabilizador então tem uma caixinha, tem um componente auxiliar, que não é uma fonte. Ele só dá uma corrigida na tensão. Você tem duas coisas a considerar. O LED, ele é muito sensível. Então, as oscilações vão ser nitidamente percebidas. Outro problema é que você tem ele também pode queimar, né? Ele pode danificar com uma variação. Então, para você criar essa estabilidade, para você deixar alto fator de potência, enfim. Mas ele está trabalhando ainda na tensão que entrou. E são geralmente equipamentos mais com durabilidade menor, com custo menor, que tem probabilidade de flicker maior, que é aquela fica piscando, né? E aqui, quando você trabalha com uma fonte, você tem alguns recursos. Então, você vai ter alto fator de potência, você vai ter a dissipação do calor, você tem o cut-off. Então, quando ele está sobrecarregado, que se ligou mais do que aquilo foi dimensionado, ele, em vez de queimar, ele desliga, espera esfriar e volta. Às vezes, alguém tem algum problema assim numa lâmpada que fica acesa, desliga, fica uns 5, 10 minutos apagada, depois acende. Então, quer dizer, é um sistema de segurança para não danificar o equipamento, né? Aí você vai ter o dissipador, que é outro componente importante do LED, que é geralmente uma peça metálica com um aumento da superfície, né? Então ele tem uma série de abinhas e tal, que aquilo vai fazer com que aumente a superfície e você consiga fazer a troca com o ar do calor. E o chipzinho ele tem uma temperatura de operação média, assim, porque você pode ter chips trabalhando com temperatura mais elevada e vai ter uma durabilidade de horas menor, e quanto mais baixa for a temperatura de trabalho do LED,
maior vai ser a durabilidade. Então, voltando aqui ao driver, você tem, isso aqui é um driver gaiolinha, mas você tem diversas possibilidades. Ele pode ter o formato de um carregador de celular ou coisas bem pequenininhas, também numa caixinha de fósforo, até menores que são incorporadas dentro da lâmpada. A vantagem de você ter um driver externo é que, por exemplo, a carga térmica que isso aqui produz fica longe do LED, e a gente já viu aqui que o calor é ruim para o LED. A desvantagem é que é um sistema mais complicado, que você vai ter que especificar 2 componentes, vai ter que fazer um dimensionamento, geralmente tem que ter um projeto, porque aí você vai trabalhar com fontes de alta potência que vão atender uma série de LEDs, aí você precisa desenhar esse circuito elétrico, acompanhar essa instalação, precisa de mão de obra qualificada, porque é um sistema polarizado de negativo e positivo, e você precisa ter um cabo indicando isso, você precisa ter uma mão de obra que entenda que não é um sistema convencional. Então, tudo isso complica, né? Depois dá algum probleminha e você não sabe se a lâmpada, se é a fonte, precisa... Então, quando você tem a fonte incorporada no LED, esse processo é muito mais fácil. Em contrapartida, você tem essas desvantagens de ter a carga térmica ali junto, né, do LED. Vamos falar agora do que eu comecei a falar no início, mas agora eu vou falar um pouquinho mais. Então, a gente tem basicamente o sistema RGB, que é bem conhecido, que é o Red, o Green e o Blue, que são as 3 cores que nessa composição aditiva você consegue formar qualquer outra cor, né? Que é um pouquinho diferente. Cor luz e cor pigmento, que a cor pigmento é subtrativa. Se você juntar as 3 cores dá preto. Na cor luz, se você juntar as 3 cores dá branco. E conforme a quantidade de cada uma das cores que você colocar, você vai ter uma tonalidade. O que acontece? Teoricamente, você faz todas as cores. Teoricamente. Por quê? O IRC, que é o índice de produção de cor, que a gente vai estudar no segundo módulo, quando a gente falar de características das fontes, mas basicamente é a qualidade da luz, você vai ver que o RGB ele é muito ruim. É muito difícil você conseguir ter um LED branco de qualidade com essa composição. Então, o que foi desenvolvido? O LED, que é o azul desviado, ele segue o princípio da lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente, como a gente estudou na aula de cátodo frio, é uma radiação de ultravioleta que tem um pó trifósforo dentro do tubo que se excita e produz a luz, né? Transforma aquilo em fótons. Então, quer dizer, muda de uma radiação ultravioleta para um espectro visível. No LED é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ultravioleta é um LED azul, como eu tinha dito, o LED é sempre monocromático, então é um LED azul, que ele recebe um acabamento por cima. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, aqui já vai para 5 milímetros. Ele recebe um acabamento por cima, que é um pó trifósforo, é um pó de fósforo, que se excita com aquela radiação azul e produz a luz branca. E esse pó de fósforo ele pode ter várias qualidades, então você pode fazer uma luz branca com diversas temperaturas de cor. Quanto menor a temperatura de cor, menor a eficiência em lumens por watt do LED. O LED funciona bem em temperatura de cor alta, ele vai ter um rendimento maior. Mas isso acho que a temperatura de cor deve ser escolhida pelo tipo de aplicação, não simplesmente considerando o rendimento. Só concluindo aqui. Aí depois então a gente já tem 2 sistemas, tá? O RGB e o azul desviado. Aí foi inventado o RGBW, que é o RGB mais o branco, que é o W, o white, né? E tem lâmpadas justamente porque não consegue fazer com o RGB um branco bom, né? Então aí já tem o RGBW. E aí aí vai indo, né? Aí tem RGBW que tem 4 LEDs, vamos ver, 3, 4, 5 LEDs. Então 2 é um branco quente, o outro é um branco frio e depois o RGB. E aí você consegue mudar a temperatura de cor e ainda mudar a cor da lâmpada. E aí eu já vi um que era de 7, que aí essa mistura de RGB, em vez de ser só essas cores, tem tipo laranja, rosa, o azul, que tipo aquele Congo Blue, que é um azul marítimo, um azul fechado. E eles conseguiam um espectro mais rico. E aí chama-se Vivid esse refletor, é da ETC, que é uma marca americana de equipamento de iluminação cênica, que era um equipamento para show, né, para broadcast, não é para broadcast, não, para show mesmo, para efeito de luz colorida, porque geralmente eles pegam um refletor de LED colorido e às vezes
coloca uma gelatina para conseguir saturar um pouquinho mais a cor. E esse refletor tinha a característica de só com o LED conseguir fazer, além da mudança, chegar nos tons saturados. Agora vamos falar do LED de 5mm. Esse é aquele primeiro que eu falei, que é um LED mais usado em sinalização, para você ver que um equipamento está aceso, ou numa lanterninha, ou num brinquedinho de criança. É um LED extremamente barato, que é vendido a granel, que você pode montar. O que aconteceu? Foi desenvolvido lâmpadas com esse tipo de LED. Desde uma linha completa de par 20, par 30 e tal. Só que é um LED extremamente ruim. Ele dá 40 lumens por watt. Uma fluorescente compacta bem ruim dá 60 lumens por watt. Uma T5 dá 105 lumens por watt, que é uma fluorescente também. Então, quer dizer, ele é muito pior que uma fluorescente. E é um LED. Por quê? Não é um LED dedicado à iluminação, é um LED dedicado à sinalização, é um começo do LED. E aí, como veio essa, vamos dizer assim, o LED pegou, né? Todo mundo quer ter LED e tal. Muita gente comprou esse tipo de lâmpada, imaginando que, é uma dicróica de LED, vai substituir uma dicróica. Não substitui nem de longe, isso aqui dá 40 lumens, uma dicróica daria no mínimo 400. Então, quer dizer, é muito fraco. Ele só tem o tamanho, só encaixa, mas é péssimo. É melhor não comprar, é melhor você comprar uma loja, não sei o que é economizar, do que comprar um LED desse. Teve muita gente que teve experiência ruim. Hoje já nem se vende mais, até se vende, mas as pessoas sabem que isso não é dedicado à iluminação. Eu brinco assim, antigamente quando você comprava um telefone fixo, você ia escolher talvez no máximo a cor. Hoje, quando você compra um telefone, ele tem sistemas operacionais, qual versão de Android que qual que é a resolução da câmera, enfim, você tem que ter um conhecimento mínimo para poder comprar um telefone. Quando você comprar uma lâmpada antigamente, você ia escolher a potência, se era de 60 ou 100 watts. Hoje, você tem que ter um conhecimento mínimo para comprar uma lâmpada de fluxo luminoso, de temperatura de cor. E isso aqui é muito importante. Então, o que acontece? Esse tipo de lâmpada aqui também é ruim. Já é melhor do que a outra, mas ainda é muito ruim. Isso aqui dá 60 lumens por watt. É o LEDzinho que se usa em fita, que é para fita é o que tem, nem adianta querer ter de outro jeito. Ou é 50-50, que é aquele LED mais forte, ou 32-28. Mas para esse tipo aqui de spotlight, isso aqui não dá foco nenhum. É um LED de 120 graus. Fuja disso aqui. Apesar de ser já melhor do que a de 5mm, tá? Aqui eles estão ligados em série, aqui dentro só tem um estabilizadorzinho, não tem fonte nesse tipo de LED e tal. Aqui já é um LED também é um SMD, mas é um outro tipo de SMD, que já vai ter o colimador, já vai ter o dissipador, vai ter uma fontezinha aqui dentro, já é melhor, você vai conseguir em torno de 80 lumens por watt, tem diversas qualidades, diversas marcas, muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, assim, esse LED aqui é antigo, a gente já sabe que é ruim, mas tem que fazer uma avaliação das características mesmo do LED, qual que é o fluxo luminoso, qual que é o índice de produção de cor, e se não indica, porque talvez não seja muito bom, porque com certeza o importador sabe essas características. Se isso não está claro e bem destacado, é porque não são muito boas. Aí depois, e aí aqui que é interessante, esse LED aqui, ele é chamado de Super LED. Na verdade, esse negócio de Super LED foi uma marca específica, colocou na caixinha Super LED, pegou. E aí, hoje eu não recebo mais solicitação, mas muita gente perguntava, mas é Super LED? Você tem Super LED? O que é o Super LED? É verdade, é um LED SMD que não é esse, é um LED SMD melhor, que então tem um fluxo, uma eficiência luminosa maior. E aí pegou esse nome, mas na verdade Super LED, qualquer LED, não é um tipo de LED específico, entendeu? Significa que ele tem um rendimento luminoso maior, né? E é esses nomes populares que pegam. Agora aqui a gente está falando de um LED legal, que é um LED CLB, que ele é diferente desse tipo de LED aqui do outro, porque isso aqui é um LED que é soldado em uma plaquinha. Então tem uma plaquinha de eletrônica e vai lá, ou uma insersora, ou manualmente, eles
soldam esse LEDzinho. Aqui não, aqui já é um negócio encapsulado, é um LED minúsculo, assim, feito... É impossível de uma pessoa fazer, é uma máquina que faz uma coisa microscópica lá, com uma porção de LEDs, faz uma cápsula nisso. E qual que é a vantagem? Você consegue ter corpo óptico, então você tem um único ponto, uma única sombra, diferente daqueles LEDs que tem um monte de pontinho. E aí você tem aqui já nesse próprio corpo óptico o dissipador, já é um LED bem melhor, é o LED COB. Impacto, vamos lá, qualidades do LED, tá? Então o LED, como eu te falei, ele está em estado sólido. Qual que é o problema? Você tem, por exemplo, um filamento, é uma coisa um pouco frágil, então num carro que sofre impacto, que tem essa vibração, tudo isso, ele acaba sendo frágil, tem que fazer filamentos reforçados e tal. O LED, ele não tem esse problema, porque ele é muito resistente. Uma lâmpada, o LED propriamente não quebra, o que pode quebrar é o corpo da lâmpada, alguma coisa assim, mas o LED ele é muito resistente, que é um diodo ali, né? Emissão de infravermelho e ultravioleta, não tem praticamente, quer dizer, o infravermelho ele vai causar o craqueio, por exemplo, numa tela, se você jogar o infravermelho, ele vai craquelar aquela tela, e o ultravioleta ele vai desbotar as cores. E aí você pode aplicar, por exemplo, para uma lâmpada. Um ponto importante do LED é a questão do mercúrio, né? Então as fluorescentes elas têm mercúrio, que é um metal pesado, que pode, se não for descartado corretamente, pode causar danos, né, à natureza. Já o LED é livre dessa parte de metais pesados, apesar de que a fonte, aquilo precisa ter um descarte adequado, mas o LED propriamente não. É outra coisa da vantagem do LED. Bom, agora eu vou falar de uma desvantagem. É do índice de reprodução de cor. Então, hoje, 2016, estamos tendo agora a Expolux, empresas nacionais lançando LED com IRC acima de 90, que é excelente, que a gente pode usar tranquilamente para diversas aplicações. Mas isso é uma coisa muito recente. O que a gente realmente tinha no mercado e ainda tem em grande quantidade são LEDs que em torno de 80, que são muito bons, como uma lâmpada fluorescente, mas não tem a qualidade de uma lâmpada halógena que chega a 100. Mas isso eu acho que é uma questão de tempo, como vem mostrando, para a tecnologia melhorar, né? Agora nós vamos falar dos OLEDs, que são os LEDs feitos de polímeros orgânicos. Como é que eles funcionam? Então ele tem essa característica de ser flexível, né? Podem ser flexíveis e tal. Então, explicar um pouquinho de uma forma bem simples mesmo, para ficar fácil da gente entender a diferença do LED para o OLED. Eu acho que alguém já ouviu falar, essa telinha é de OLED, TV de OLED, ou TV é de LED, ou enfim. A diferença é que são feitos de polímeros, são feitos como se fossem bolinhas, assim. E são minúsculos. Depois eu tenho uma parte aí que eu marco, que eu indico o tamanho. Vamos explicar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, tem esses substratos aqui que eles chamam de películas. Tem essa de cátodo, tem essa que é propriamente esses polímeros, tem a outra de anodo, que é a carga positiva, e tem essa carga condutora. Deixa eu tentar explicar mais fácil, vamos lá. Substrato, isso aqui é a tela de vidro, vamos imaginar uma televisão, tem que ter uma tela de vidro, ele sempre tem que estar encapsulado, protegido, ou pode ser um plástico, pode ser um vidro, mas tem que ter um sanduíche e vai pôr esse recheio lá dentro. Então isso aqui é o substrato. Esse anodo imagina uma corrente positiva. Aqui é um condutor, aqui são esses polímerozinhos e aqui é a carga negativa. A gente vai detalhar legal, vai ficar mais fácil de entender porque tem vários tipos de OLED. Vamos ver por onde que a gente começa aqui. Então, primeiro, essa ideia da tinta pulverizada. O que acontece? A gente tem aqui, ó, essa grandes impressões e tal.
Porque o OLED, imagina uma impressora de jato de tinta, ela vai seguindo aquelas linhas e vai correndo um carrinho e vai jogando aquela tinta. É mais ou menos assim que é fabricado o LED. Ele tem um substrato e vão jogando esses polímeros de LED e vai se construindo. Então isso permite fazer grandes aplicações, como a gente está vendo aqui no vídeo, que eu não estou acompanhando, mas, ó, por exemplo, essa coisa arquitetural, esses vidros, né? Você pode pôr uma película, você pode criar holografia com isso, você pode ter o touch integrado, enfim, aí você tem uma ideia do que seria, né? Então, esse videozinho mostra aí possibilidades do futuro usando o OLED transparente. Vamos falar OLED de matriz ativa e matriz passiva, mas basicamente o OLED ele pode formar imagens ou emitir luz branca. Aí grandes formatos, né? A televisão tamanho gigantesco e aí você tem a popularização disso, você pode permitir isso, que seria muito bacana. Vamos primeiro falar aqui primeiro falar como é que funciona isso. Funciona mais ou menos assim. Eu expliquei que embaixo tem o anodo, em cima tem o catodo, que é o negativo. Imagina o seguinte, o de baixo é o positivo e em cima tem o negativo. O que vai acontecer? Vai criar uma corrente, né? Vai fazer com que um elétron do positivo passe para o negativo. Ele vai passar para esse substrato aí de OLED, que são esses polímerozinhos orgânicos. Quando ele, para conseguir chegar no negativo, quando ele cria esse buraco, que ele entra no OLED, o OLED, em vez de passar para o positivo que está embaixo, ele vai virar um fóton, ele vai emitir luz. Então, basicamente, esse é o princípio. Ele tenta passar, mas quando ele está ali, ele vira fóton. Explicando de uma forma bem básica isso. E aí nós vamos falar dos tipos. Então, tem o POM-LED, que é o de matriz passiva, tem o AMOLED, que é o de matriz ativa, e aí você pode ter ele transparente, você pode ter ele com emissão superior e o dobrável. Calma que eu vou explicar. Isso aqui é o de matriz passiva. O que é isso? Lembra que eu expliquei que tem o anodo e o catodo lá? O catodo é colocado em tiras, vamos pôr num sentido, e o anodo no outro sentido. Aí tem uma interseção. Ai, eu tô com a dor no dedo aqui. Tem uma interseção entre um e outro, certo? Vai ter um momento aqui de cruzamento. Esse cruzamento aqui é o pixel da televisão, exatamente né, a TV não é feita de pontinhos, e cada pontinho assume uma cor e aquilo forma uma imagem. É exatamente quando ele é passivo, é desse jeito. Vamos falar, então, o que acontece? Isso é usado para pequenos displays, porque existe o ativo. Deixa eu explicar o ativo que vai ficar mais fácil. O ativo é basicamente a mesma coisa, só que o negativo é uma película única, o positivo é uma película única, e existe um circuito de eletrônica entre eles, que faz com que aquele LED acenda de determinada cor e o outro LED acenda de outra cor e forma aqueles pontinhos, né? Então, tem um circuito de eletrônica. Qual que é a vantagem de ter esse circuito de eletrônica? Ele é muito mais eficiente. Observações. O que eu falei que é passivo, que é mais fácil de produzir e gasta mais, ele já é mais econômico que o LCD, que é uma coisa econômica, que é usado hoje largamente nos celulares e todos esses dispositivos usam o LCD. Se a gente tem esse OLED, já mesmo que aquele ruim, já é negócio, tá vendo? Porque já é mais econômico em termos de eficiência energética, em ohms por watt. E se for esse a de ativa, mais negócio ainda. Mas é lógico que isso é caro ainda, tá? E aí a gente vai falar aqui, deixa eu ver, isso aqui é Bom, calma que eu tô meio perdido aqui. Isso é novo, né? Eu não especifico o LED. Eu estudei para falar o vídeo aqui e tô meio perdido. Os AMOLEDs gastam menos, são telas maiores. Então, esse AMOLED, que é esse de matriz ativa, permite essa ideia de telas grandes. E aí a gente vê aqui o tamanho da telinha dele, que é uma parede, né? E a mesa dele também, que é uma tela.
Aí a gente vai falar dos transparentes. O que acontece? A diferença do OLED transparente é que o substrato, tudo aquilo, o anodo, o outro lá, o substrato é tudo transparente. É só isso. Então você consegue ver através dele e aí você forma imagem no vidro do carro, no óculos. Aqui tem uma imagem muito legal que eu peguei do Luciano Huck, que é o Google Glass, que aí ele te dá todas as informações, consegue ler para onde o teu olho está indo, e aquilo consegue dar comandos e acessar todas aquelas informações, vai fundindo o homem com a máquina, e a gente vai tendo todo esse conhecimento de uma forma muito legal, né? Aqui a gente tem mais um videozinho, deixa eu colocar ele, que vai mostrar essa aplicação na arquitetura. Então você pode, tudo que é de vidro, enfim, espelhos, janelas, box, qualquer coisa, você já pode criar aí um display, colocar um touch. E a gente não sabe, a questão aqui é entender para que lado a gente vai, né? Se é um celular ou se é as construções que começam a assumir isso e tal. Falar aqui do emissão de luz superior. A única diferença disso aqui é que tem um espelho aqui atrás. O substrato aqui ele é como se fosse um refletor, então ele vai ter um aproveitamento maior da luz. E aqui, esse é muito legal. Isso aqui é dobrável, então é um substrato que você imagina que pode ser um tecido que pode ser costurado. Então você pode fazer uma cortina que acende, ou uma roupa, ou enfim. E isso aqui é de plástico, pode costurar, a tela não quebra. Que é muito legal, porque diz que um dos grandes problemas é quebrar a tela do celular, né? Um dos maiores índices de perda lá do equipamento é porque quebrou a tela, né? Acontece uma coisa, quebra a telinha. E aqui você não vai ter isso, porque é uma coisa flexível. Deixa eu ver que mais de imagem que a gente tem. Isso aqui é muito legal, o vidro fotovoltaico. Aqui a possibilidade de você ter um livro, né, de OLED, que é uma lâmina, que você pode ter essa relação daquilo na tua mão. Ou imagina a gente apresentando um projeto e você ter um display flexível que você pode levar e aquilo... Olha, ele vai mostrar aí uma arquitetura e é touch e tal. Enfim, por enquanto é no vídeo, né? Mas seria muito interessante essas possibilidades. Aqui, oh meu Deus do céu, estou voltando? Não, estou voltando. Aqui a gente tem uma espécie de um celular, né? Que você puxa aqui, desenrola. Quer ver? Tem um videozinho. O cara dobra aqui o celular, põe no bolso. E é bem interessante pensar essa possibilidade de ser flexível, né? Então enrola aquilo e vamos ver o que mais que tem aqui. A ideia do LED integrado na arquitetura, também o OLED desenvolvido para produzir luz branca, né? Que é uma coisa importante. E eles falam que é mais uniforme, tal. Então, enfim, isso aí foi LED, POMLED, AMOLED, OLED. Espero que tenham gostado. Agora o próximo vídeo vai ser legal, que eu vou falar de cristais de luz, laser, holografia e lâmpadas nucleares. E a gente fecha esse módulo de história da iluminação. E vem mais 60 aulas pela frente, vem muita coisa legal. Você está assistindo pelo Facebook, curte a página, que aí você já vai receber automaticamente os videozinhos novos. Se é pelo YouTube, se inscreve no canal, dá uma força, dá uma curtida, deixa um comentário se tiver dúvida, compartilha. No site da Ilunato tem o cronograma, ilunato.com.br/curso. Muito obrigado, tchau.